Eu não sei se os irmãos lembram, mas eu queria rapidamente fazer relembrar com os irmãos as últimas mensagens que nós vimos aqui com relação ao livro de Gênesis, pelo menos da parte de Abraão para frente. Nós vimos nas exposições que Deus chama Abraão, e Abraão tem um grande desafio, que é sair da sua terra, do meio dos seus parentes, ir para um local, para uma região, para uma terra, que Deus iria direcionar ele a isso. Até então ele não sabia, não tinha muitas informações, mas ele crê naquele que está falando com ele e sai. Então, nessa jornada, Deus promete a ele que iria fazer a partir dele uma grande nação. Isso é interessante observar, meus irmãos, porque às vezes quando a gente lê o Antigo Testamento, a impressão que dá é que existem várias nações e dentre essas nações Deus escolhe uma para ele. Mas não é assim que acontece. Na verdade, Deus inicia uma nação para si a partir de Abraão. É a partir de Abraão que Deus inicia um povo para si. Então não é do meio de um povo e Deus então vou escolher essa nação para mim. Não. Deus tem um povo que é seu e esse povo ele é instruído, ele é desenvolvido a partir do próprio Deus. E aí então nós temos Abraão que recebe essa missão de Deus e sai. Primeiramente sem saber, sem ter muitas informações, mas Deus diz: de você eu vou fazer uma grande nação. Olhe para as estrelas do céu, olhe para as areias que temos na terra, assim será a sua descendência. E Abraão então sai dali. A história vai continuando, e lá na frente, Abraão já velho com a sua esposa, já meio que desacreditando nessa promessa, ou percebendo que a coisa estava demorando muito, eles decidem então a fazer com que Abraão se deite com a concubina, com a serva da sua casa. Ela tem um filho, Deus diz: não, não é por aí a minha promessa, aguarde mais um pouco. Deus aparece para eles, e na velhice, então, Deus dá um filho a Abraão. Há uma alegria no coração de Abraão, de toda a casa, na família. Esse é o filho da promessa, vamos seguir. O menino cresce, desenvolve. Quando chega bem na frente, Deus diz: agora eu quero que você sacrifique esse menino para mim. Grande desafio para Abraão, a fé dele é provada, e Deus diz: sobe naquele monte e sacrifica o seu filho para mim. Abraão, um homem de fé, vai, leva o menino e decide sacrificar o menino como foi ordenado pelo Senhor. E eu acho esse texto fantástico, porque Abraão só não matou Isaac porque Deus interviu. Se Deus não tivesse intervido, ele ia matar Isaac. Mas o texto de Hebreus vai dizer que Abraão estava tão confiante que Deus iria ressuscitar Isaac. Mas quando ele pega o cutelo para sacrificar o menino, coloca em cima do altar, o anjo do Senhor aparece para ele e diz: calma, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você teme a Deus se não me negasse o teu filho. Não sacrifica o menino, pega aquele cordeiro ali e sacrifica ele no lugar da criança. E aquele senhor já desce dali com seu filho, com alegria. O tempo avança, Abraão já velho, com medo que seu filho possa casar com alguma mulher e a promessa do Senhor possa ter algum empecilho ao seu servo: vai lá no meio dos meus parentes, traz uma mulher para Isaac. Eu não quero que Isaac case com outras mulheres. O servo vai, pega uma mulher, traz para Isaac, Isaac casa. Abraão morre e Isaac então desenvolve a sua vida com a sua esposa Rebeca. Mas na frente, Deus agora abençoa Isaac com 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, Jacó e Esaú, 2 filhos de Rebeca e de Isaac, começam a desenvolver também. E a aliança do Senhor precisa continuar, precisa passar. Ela veio de Abraão, passou para o Isaac, mas agora você tem Jacó e Esaú. Por onde será que a descendência do Senhor vai caminhar? Deus diz então, se revela a Abraão, a sua esposa, e diz que a descendência vai vir pelo filho mais novo. Porque pela ordem era para ser pelo mais velho, pelo aquele que saiu primeiro da barriga. Mas Deus diz: não, vai ser o contrário, vai ser o mais novo. E é nesse contexto, então, dos 2 filhos, de Jacó e Esaú, que nós terminamos a nossa série de mensagem no ano passado. Eu gostaria, então, de dar continuidade a partir dela. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 27. Nós iremos ler dos versos 30 ao 46. Gênesis 27, do 30 ao 46. Então, tendo todo esse pano de fundo que nós vimos até aqui,
Vamos dar continuidade na leitura do texto, na exposição de hoje em diante. Verso 30 diz assim, Gênesis capítulo 27, verso 30. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e o trouxe ao seu pai. E lhe disse, meu pai, levante-se, coma da minha caça, para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem é você? Ele respondeu, sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar. E a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, e cheio de amargura, implorou ao pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro, tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú, eu o constituí Senhor sobre você e todos os seus parentes, tornei servos dele. E a eles supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Verso 38, Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor não tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Verso 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você, esqueceu o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Porque perderia eu vocês dois no mesmo dia? Então Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida por causa das mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre as mulheres hititas, como estas perderei a razão de viver. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Soberano, nós te louvamos e te agradecemos, pedimos, o Senhor fale conosco mais uma vez, como já oramos. Precisamos ouvir o Senhor e a tua palavra, Deus. E quando olhamos para as narrativas do Antigo Testamento, nós conseguimos ver claramente o Senhor agindo através das ações das pessoas e como o Senhor lida com os problemas humanos e com a queda do homem, Deus. E te peço, Deus, fala conosco também na noite de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, como eu disse, nós temos toda essa narrativa, a Abraão, Isaac e agora dois filhos que a gente deve entender por onde vai passar a linhagem, se por Jacó ou se por Esaú. E a gente está diante de um texto onde está tendo esse conflito. Isaac já está velho, próximo de morrer, e na cabeça de Isaac, mesmo Deus dizendo que o filho mais novo é quem receberia a bênção, na cabeça de Isaac é Esaú quem vai continuar, é Esaú quem vai dar continuidade na jornada. E então, Isaac já velho chama Esaú e diz, prepara uma caça para mim, vai até o campo, pega uma caça, prepara para mim, faz um grande pirão, como a gente fala aqui no Nordeste, um grande pirão. Depois de comer esse pirão, está bem satisfeito, então eu vou dar todas as bênçãos a você. Rebeca escuta o que o seu esposo está dizendo para o seu filho, enquanto um sai para caçar, ela chama o outro e diz, faz o seguinte, você vai fingir que é seu irmão, eu vou preparar o banquete, você entra lá no quarto dele, e a gente não leu isso, mas o texto antes, Jacó diz, mas meu irmão é diferente de mim, ele é peludo, meu pai vai perceber isso. Ela, calma, eu vou dar um jeito. Pega a pele do animal, cobre ele,
e ele entra lá. Provavelmente Isaac já de idade, talvez já sem enxergar direito, sem conseguir discernir muita coisa, recebe aquele banquete, come e abençoa o filho, achando, né, pelo menos a princípio, que era Esaú, mas na verdade ele abençoa Jacó. Quando essa cena passa e Jacó sai de cena, o coitado de Esaú chega bem na hora, com o banquete. O texto diz imediatamente, né? Após um sair, o outro entra também. E ele disse: meu pai está aqui, como agora? Esaú diz, e me abençoe. E o pai diz: como assim, meu filho? Quem é você? Eu já comi, estou satisfeito e acabei de abençoar. Ele diz: como assim, meu pai? O banquete está aqui agora, eu sou Esaú, seu filho. E ele então diz: e agora o que iremos fazer? Eu já abençoei outro, e esse outro foi seu irmão. Então é essa cena, nesse contexto que nós acabamos de ler aqui agora. E do verso 30 ao 35, que nós temos então essa narrativa que eu acabei de mostrar aos irmãos. Verso 30 a 35 diz: quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai e lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e abençoei a ele, e ele será abençoado. Então, quando Esaú entra lá, seu pai diz: não, já fiz o que deveria ser feito. Jacó acabou de sair daqui da minha presença, um pouquinho antes de você chegar. E veja, meus irmãos, algo interessante a gente aprende aqui, pelo menos nessa narrativa. Pelo menos no livro de Gênesis até aqui, nós temos visto a soberania de Deus. Eu brincava com o pastor Diego, que para a gente que vai pregar esses textos, a gente acaba sempre caindo nessa questão da soberania de Deus. Porque o tempo todo você vê Deus agindo para que sua promessa, sua aliança seja cumprida, independente daqueles que estão agindo. E o texto diz que quando um irmão vai lá, serve a comida, que ele sai, imediatamente o outro chega. E no cenário que a gente vê aqui, se Esaú chega bem na hora que Jacó está lá dentro, meus irmãos, certamente você teria um homicídio ali de um irmão para com o outro. A gente viu isso aqui no texto. Ele diz: assim que meu pai morrer, eu mato meu irmão. Se ele pega o irmão lá dentro na hora, trapaceando ele, certamente iria ter um homicídio ali. Mas a Bíblia diz que na hora que um sai, o outro entra. E aí a gente vê a soberania de Deus mesmo no meio do caos, mesmo no meio das desavenças, dos desencontros da vida, e mesmo diante do pecado, Deus ele é soberano sobre a história. E é uma coisa que às vezes a gente se perde nisso. A gente às vezes critica muito um movimento de um político, por exemplo, no governo, ou da ação de alguém, e ficamos somente ali. Eu acho que nós devemos, de fato, criticar e temos esse direito de colocar a nossa opinião, principalmente com base nas escrituras, mas às vezes fica só nisso. As políticas passadas para presidente foi a prova disso. Igrejas e irmãos brigando porque era político A, político B, e beleza, mas só fica nisso, ninguém consegue ver a soberania de Deus dentro disso, porque Deus é soberano, mesmo quando aquilo que nós queríamos que acontecesse, não acontece. Deus é soberano, mesmo no meio do caos e da tribulação. E a gente vê simplesmente isso aqui, a soberania de Deus em dar tempo de um irmão sair dali e o outro entrar. Isso é fantástico nesse texto e nós conseguimos ver isso sempre que estamos diante desses textos, dessas narrativas da aliança de Deus. Deus está sempre trabalhando, mesmo no meio das nossas falhas, dos nossos erros e dos nossos acertos. Deus sempre está trabalhando. E do verso 36 a 37, nós temos a certeza da rejeição, porque Esaú, apesar de saber que Deus tinha dito que a sua linhagem iria passar pelo mais novo, ele é mais velho. Então é meio que a promessa é minha por direito. Só que Esaú, você consegue perceber na narrativa, ele nunca foi um homem de compromisso nesse sentido, com a aliança, com as coisas de Deus. Inclusive, em um dado momento, ele vende a sua primogenitura por um prato de comida, de pirão, como eu acabei de dizer aqui ainda agora. Ele chega um dia em casa, com fome, cansado, seu irmão está lá,
diante de alimentos e ele diz: vamos fazer o seguinte, me dá o seu prato de comida aí e eu troco ele pela minha primogenitura. Você consegue perceber como Esaú é um homem que não tem compromisso com Deus e com a aliança, porque na teoria ele é o mais velho. E ele é um homem, então, sem compromisso com as coisas de Deus. Mas parece que a ficha não cai para ele. Parece que ele ainda acha que ele será abençoado. E eu percebi aqui, lendo, meus irmãos, e pensando aqui, meu Senhor, quantas vezes nós, o seu povo, nós não somos assim diante do Senhor. Nós não temos compromisso com o Senhor, com a obra do Senhor, com a aliança que o Senhor tem através de nós, mas quando fala das suas bênçãos, nós estamos com as mãos erguidas querendo receber. Não queremos compromisso, não queremos levar a coisa a sério, mas quando diz assim, é a bênção, epa, estou lá na primeira fila para receber a minha bênção. E a prova disso são esses coaches dentro das igrejas, essas megas igrejas que falam de prosperidade, que fala de riqueza, e são igrejas lotadas, megas igrejas, de gente que não quer compromisso com Deus, mas quer as bênçãos de Deus. É isso que a gente vê aqui com Esaú. Um homem que não está nem ligando, troca a primogenitura dele por um prato de comida. Mas quando vê o pai perto da morte, diz: meu pai não pode morrer antes de me dar a minha bênção. A gente vê o desespero dele em perceber que o pai não tem nada para ele. A gente vai ver mesmo nessa narrativa que não é que ele está preocupado com a aliança, se a coisa ia passar por ele, se o próximo filho dessa linhagem, ele está preocupado com os bens materiais. Ele diz assim: o Senhor deu tudo a meu irmão, não tem nada para mim. E o pai diz: eu acabei de constituir ele Senhor sobre você e sobre os seus servos. Então você tem um Esaú que está, apesar de ser alguém da família da aliança, ele está preocupado somente com o que Deus tem para dar a ele aqui, nessa terra e agora. Quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus vai dizer que as coisas desse mundo, as daqui e agora, elas passarão, a traça e a ferrugem irão corroer todas elas. E que nós deveríamos nos preocupar com a herança que nós temos no céu, aonde nem traça, nem ferrugem vai corroer. Então, que isso se aplica diretamente para nós. O que importa é o nosso compromisso com Deus e a aliança. Porque, meus irmãos, veja, a promessa de que Deus vai nos abençoar e vai suprir as nossas necessidades, isso já está posto nas Escrituras. Deus prometeu não nos desamparar. O próprio Cristo diz: olha para os pássaros, olha para as plantas. Sou eu quem sustento todos eles, porque não vou sustentar vocês. Então já há uma promessa de sustento de Deus para nós. O que nós devemos fazer então é cumprir o nosso papel dentro da aliança do povo de Deus, que é continuar crescendo, desenvolvendo e glorificando o nome do Senhor através das nossas vidas. E o que a gente vê aqui é um Esaú que não consegue perceber isso. E do versos 36 a 37, acompanhe comigo aí em sua Bíblia, versos 36 e 37. E disse Esaú: não é com razão que o nome do meu irmão é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Verso 37. Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí Senhor sobre você e todos os seus parentes, tornei servos dele, e a ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Então você percebe que ele então cai em si naquela situação. Não sobrou nada para mim. Meu pai me deu todas as bênçãos. E parece estranho quando a gente lê isso aqui, né? Mas você está diante de um processo da aliança do Senhor, onde o pai não poderia voltar mais atrás. É como se, a partir do momento que Isaac estendeu as mãos sobre Jacó, era o Senhor quem estava fazendo aquilo. E Isaac então tem consciência disso e diz: eu não consigo voltar mais atrás. Esaú ainda questiona e diz: não sobrou nada para mim, o Senhor deu tudo a meu irmão. Ele diz: de fato, dei tudo a seu irmão. Então Esaú estava focado, meus irmãos, apenas nas bênçãos materiais. Ele não valorizou a herança espiritual. Ele não estava preocupado com a primogenitura e com a aliança. Então, mais uma vez, aquele ponto que eu acabei de dizer: nós, como crentes, filhos de Deus, regenerados, resgatados pelo sangue de Cristo Jesus, devemos nos relacionar com Deus, preocupado com a aliança que Deus tem conosco. O sustento para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. O Senhor já disse que vai prover todas as coisas. E ainda mais, Ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Ele.
Então, nós deveríamos descansar nisso e buscar servir ao Senhor na nossa igreja local, na nossa família, na nossa comunidade de fé, preocupado com a aliança de Deus e com aquilo que Deus já nos deu, que foi a salvação. Do verso 38 ao verso 40, então, nós temos algo muito difícil aí para Esaú. Por quê? Por um lado, Esaú quer receber a bênção e não consegue, e insiste com o pai: pai, não sobrou nada para mim, só uma parte, me dá pelo menos alguma coisa. E o pai: não sobrou nada, eu já abençoei, entreguei tudo para o seu irmão. E ele força, vai forçando a barra. De repente, uma profecia da parte de Isaac vem para Esaú. E a profecia, ela está aí no verso 39 a 40. Verso 38 diz assim: Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor não tem apenas uma bênção, ele insistindo ainda. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Verso 39. Seu pai Isaque respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Ele vai insistindo tanto, querendo a bênção. E de repente, Deus, através da vida de Isaque, diz a Esaú: na verdade, você vai viver distante da prosperidade, da terra próspera, né? Da onde cai o orvalho, né? Da onde a chuva cai ali, você tem as plantações e a coisa prospera. Você vai viver distante disso. Mas vai chegar um tempo que você não vai suportar mais isso, você vai arrancar esse jugo de você e vai querer viver por si mesmo. Então, veja, meus irmãos, o texto de Hebreus 12, versos 16 e 17, a respeito dessa cena que nós acabamos de ver aqui, diz o seguinte: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Porque talvez na minha leitura aqui eu não consegui passar para os irmãos a emoção que está aqui nesse texto. Talvez eu falhei em fazer isso. Mas faça o teste de ler esse texto e perceba que Esaú está com um coração amargo. O texto diz que ele chega a gritar diante do pai de amargura, dizer: pai, não sobrou nada para mim. Ele grita diante daquela situação. Ele entra em desespero. É alguém que viveu a sua vida sem compromisso, como o autor aos Hebreus diz, trocou a sua primogenitura por um prato de comida, não estava nem ligando para o Senhor. Quando as coisas apertaram, ele agora quer a bênção do Senhor. E ele então entra em desespero por causa disso. Meus irmãos, acho que nós deveríamos olhar, veja, todo esse cenário aqui, dessa família, desses desencontros, de Rebeca articulando tudo para que um irmão, para que seu filho engane o pai, o outro, Jacó, que entra no jogo da mãe para querer enganar o pai, Esaú, que é um homem que não tem compromisso, o próprio Isaac, que sabe que Deus tinha dito que a promessa seria para o mais novo. Tudo isso nós enxergamos aqui, meus irmãos, o caos e a queda e o pecado. Tudo isso que nós estamos vendo nesse cenário é fruto da queda e do pecado. A mãe querendo enganar, usando o filho para enganar o esposo. O filho, veja, eles aqui já são velhos. Eles aqui não são mais meninos, garotos que a mãe consegue manipular. Vá lá, peça a seu pai isso, seu pai vai dar, e a criança inocentemente vai lá. Não é isso. Nós temos adultos aqui, homens adultos. Esaú já tinha mulheres que ele tinha pegado do meio dos hititas já. Ele já estava se relacionando com essas mulheres. Então, você não tem crianças aqui, você tem homens adultos, mas você consegue ver claramente como o pecado, a degradação do pecado, o que o pecado pode fazer dentro de uma família desorganizada, que não busca viver Deus e a promessa de Deus. Algo interessante a gente aprende no Novo Testamento, se não me falha a memória, em Atos, capítulo 5, quando a gente vê Ananias e Safira, aquele casal que promete, eles vendem uma propriedade e eles colocam em seu coração de dar o valor da propriedade para os apóstolos, para que eles distribuíssem para os necessitados. E quando aquele valor chega em suas mãos, eles olham para aquilo ali e dizem: rapaz, é muito dinheiro aqui. Dá o dízimo de R$ 1.000 tranquilo, mas dá o dízimo de 100.000, aí o bicho pega. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o valor. A gente diz, sei lá, que recebemos só
80 mil, 60 mil. Tá, fechou. Aí eles vão lá. Primeiro um, depois o outro. Quando ele chegar lá, quem está lá? Pedro. Pedro diz a eles, por que vocês mentiram contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus? E o texto diz que os dois morrem ali por enganar ao Senhor. Veja, quando uma família ela está unida no erro, quando a família está unida na queda, a coisa vem e vem para os dois. Nós devemos nos posicionar na nossa casa e na nossa família, e ainda que o erro venha, nós precisamos repreender aquilo, dizer que aquilo não é certo, dizer que aquela ação não é correta. Não é assim que é a vontade de Deus, porque quando o juízo vier, ele vem sobre toda a casa. E eu acho que o pior de tudo, meus irmãos, não é passar pelo juízo ou pela dificuldade, é ter a consciência pesada de que de fato nós somos culpados, sabe? Porque tem coisas que vêm em nossas vidas e a gente não sabe por quê e nem encontramos motivos, talvez assim como Jó, que dizia, eu olho para a minha vida e não vejo motivos suficientes para isso. E Jó, então, apesar de tudo, ele está se questionando e querendo ouvir Deus, eu quero uma audiência com Deus, eu quero que Deus me mostre onde é que está o meu erro. Aí você fica mais tranquilo, porque a sua consciência, ela está tranquila diante de Deus, mas quando a consciência te acusa e diz, esse juízo veio, porque de fato vocês pecaram contra Deus, aí é pior. Então nós não devemos estar unidos em família no erro. Se há o erro na família, nós devemos nos posicionar e dizer, ó, esse caminho eu não sigo. Você quer ir, pode ir, mas a palavra do Senhor não diz que nós devemos agir assim. Então o que a gente vê aqui é uma família toda desregrada e seguindo o seu coração e seguindo os seus desejos pecaminosos. Então, como a gente viu, nós temos essa profecia sobre Esaú. Então, meus irmãos, nossas atitudes, elas têm consequência. Esaú, ele não levou a sério que ele era o filho mais velho, que por ele iria passar a primogenitura. Como diz o verso 16 de Hebreus, capítulo 12, ele vai dizer, não haja entre vós nenhum imoral ou profano como Esaú. Olha como Deus classifica Esaú. E ele vai dizer por que ele fez isso. Porque ele não tinha compromisso com as coisas de Deus. Ele foi buscar mulher entre os hititas. Então ele está usando Esaú como um mau exemplo que nós não devemos seguir. Olhe para Esaú, um imoral, um profano. Não seja assim. Não tenha ninguém assim entre vocês. E aí o texto então continua, verso 41 ao 46, nós temos então o ódio de Esaú e a intervenção de Rebeca, mais uma vez, né? Porque Rebeca, ela é aquela mulher que está articulando tudo por trás, né? É ela quem escuta a coisa, vai lá, chama Jacó, articula tudo certinho, traz a coisa e sai de cena. Fica de longe, mas ela está observando tudo, ela quem está articulando. Ela sabe que o marido já está velho, que o marido já não tem, o tato do marido já não funciona corretamente. E ela então coloca o filho de cena e ela sai. Mas agora quando o bicho pega, ela entra de novo e diz, calma, eu tenho o plano B. Não se preocupe, eu fiz o plano A, estava tudo certinho, mas eu tenho também o plano B. Ela vai entrar em cena também. Então após perder a bênção, Esaú guarda rancor e planeja matar o seu irmão. Vamos ler verso 41. Diz assim o texto. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Veja, olha o caos na família, né? Isso é interessante, meus irmãos, e observem isso na narrativa do Gênesis. Por quê? O livro de Gênesis, a gente prega aqui perícopes, né? Partes. Mas ele está dentro de uma narrativa maior que a do livro de Gênesis. O que é que Moisés quer mostrar aqui? Moisés está escrevendo o livro de Gênesis para o povo que vai entrar na Terra Prometida, certo? Todo o livro do Pentateuco ali é Moisés escrevendo para entregar o povo que entraria na Terra Prometida. E o que é que Moisés quer mostrar com essa narrativa aqui dos fatos? É que desde a queda do homem, o pecado entrou no mundo e cada vez mais e mais ele ganha espaço, ele ganha amplitude. Desde Adão e Eva, quando cai, começa a colocar uma culpa no outro ali, um irmão, Caim e Abel, um irmão que mata o outro, mais na frente você vai tendo
todos os desdobramentos, Moisés quer mostrar para o povo que está entrando naquela terra, o pecado ele é real. O pecado ele está dentro das famílias. O pecado ele está dentro das relações. É isso que Moisés quer mostrar. Vocês vão entrar em uma terra que mana leite e mel, mas não fiquem dispersos como se vocês estivessem vivendo sem pecado, como se a coisa estivesse tranquila entre vocês, que não está. O pecado está aí. Alguém já disse, meus irmãos, que há pecado até na nossa santidade. E eu concordo com isso e eu quero explicar. Calma aí. Quero explicar. Quantas das vezes, meus irmãos, até você ali de joelho orando, clamando ao Senhor, buscando aquela conexão com o Pai, seu pensamento foge. De repente você já está pensando no trabalho, pensando no dia amanhã. E aí você tenta voltar de novo ali para a oração, para a conexão, e você não consegue. Sabe o que é isso? E é bom ver os irmãos rindo, balançando a cabeça, que eu não estou nessa sozinho. Isso é real. Sabe o que é isso, meus irmãos? A presença do pecado. Moisés está querendo mostrar para esses que estão entrando na terra prometida. A terra mana leite e mel. A terra é de prosperidade. Mas veja, o pecado é presente. Inclusive presente entre as famílias. Então, meus irmãos, levem sempre em conta isso. Porque parece que nas relações você está lidando com a esposa com o marido ou com os filhos, como se o pecado não fosse real. Mas observe bem que às vezes uma palavra que o marido solta ali em casa é uma palavra carregada de pecado. Às vezes uma palavra que a esposa solta dentro de casa é uma palavra carregada de pecado. Às vezes uma disciplina que o pai quer dar aos filhos, que é correto disciplinar, mas às vezes uma disciplina carregada do pecado. Moisés está querendo nos mostrar que o pecado também é real entre as famílias. Que minha esposa tenha certeza que eu sou pecador, que eu tenho certeza que ela é pecadora. E nós nos relacionamos assim. E que essa possa ser as nossas relações na família. Estamos sendo santificados dia após dia, mas não alcançamos ainda a estrutura do varão e da varoa perfeita. Ainda estamos no processo de santificação. Essa moça que está aí do seu lado, que é sua esposa, é uma pecadora. Esse rapaz que está aí do seu lado também é um pecador. E ambos, você e ele, a família de vocês precisa da graça de Deus no seu lar, para que possamos caminhar cientes disso. Então se relacione com a família, mas sabendo, o pecado é real, o pecado está presente. Então no texto que nós acabamos de ler, a gente vê o ódio de um irmão que diz, meu pai morre já. Assim que meu pai morrer, que passar o período de luto, eu então vou lá e mato meu irmão, vou me vingar. E o texto diz que ele vai se vingar por causa da bênção que ele tomou. Veja, não é um Esaú que odeia Jacó desde a infância. É um ato, uma situação. Toma o coração de Esaú a um ponto de ele dizer, eu vou matar meu irmão. Não é assim nos nossos lares. Não literalmente querer matar, mas às vezes a querer ver o mal do outro. É incrível como o pecado ele está presente nos lares, inclusive nas famílias, né? Porque a ideia é que somos parceiros, certo? A ideia é que somos uma só carne. É eu, minha esposa, uma só carne, vivendo para o Senhor e para a glória do Senhor. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos olhar para Gênesis, ver que nós devemos fazer isso através da procriação, né? Ter filhos, construir famílias para glorificar a Deus através disso e glorificar a Deus também através do cuidado das coisas de Deus, desse mandato também cultural. E nós devemos então fazer isso. Mas aparece que nos lares, às vezes, nós somos inimigos, né? Estamos torcendo naquele momento de raiva para que a coisa do outro não dê certo, só porque não quis aceitar o que eu disse. Minha vontade é que não consiga passar naquela prova, que não consiga aquilo. E vivemos nos lares como se estivesse guerreando uns com os outros, quando deveríamos estarmos unidos e lutando para viver bem, para Deus e para a glória de Deus, ajudando um ao outro no processo de santificação, mostrando o erro do outro a partir das escrituras e juntos orando para que a família avance. Mas às vezes parece que o lar é um ambiente de guerra. Não sei se os irmãos já foram em algum lar assim. Você entra na casa assim, você, meu Deus do céu, quero já ir embora desse lugar. Que peso. Que lar pesado. Parece que eles estão guerreando entre si. Parece que o desejo do esposo é ver a esposa se dando mal. Parece que o desejo da esposa é ver o outro se dando mal. Parece que o menino não precisa de disciplina para ser santificado, mas só porque ele me desonrou na frente de todo mundo. Como é isso? Eu sou seu pai. E vai lá e corrige o menino e você fica assim olhando, meu Deus, como o pecado é real. E é real também em nossas famílias e em nossas casas. E o que Moisés quer mostrar para esses que estão entrando, mais uma vez,
na terra prometida, que a terra mana leite e mel, mas o pecado está presente. Então, meu irmão, minha irmã, se relacione com os seus na sua família, ciente de que o pecado está presente. Então você vê Esaú, que por causa de uma ação, toma um ódio no seu coração, a ponto de querer matar o seu irmão. O que a gente vê aqui com Esaú, né, por causa da sua angústia, por causa do peso daquilo que está acontecendo, onde é que ele vai se consolar? Na vingança. Ele diz: meu pai vai morrer, o tempo de luto dele vai passar, e quando passar eu vou matar meu irmão, e assim eu ficarei livre dessa angústia que está dentro de mim. E meus irmãos, quantos de nós não somos assim? Talvez não queremos matar ninguém, mas na hora da frustração, na hora da angústia do coração, eu vou para a comida. Talvez comer, talvez pedir uma pizza, talvez sair para comer seja um momento de descarregar essa angústia que está dentro de mim. Então eu como. E comer acaba se tornando um pecado para mim. Outros não, é na bebida. Não, quando eu estou assim, estou cheio, estou angustiado, estou frustrado, aí eu gosto de tomar alguma coisinha que me dá um alívio e eu fico tranquilo. Outros, meus irmãos, e esse é muito complicado, a igreja de Cristo tem sofrido muito. Quando eu falo na igreja, eu estou pensando no geral, é na pornografia. Eu conversava com o irmão Vitor, lá no Somos Um, sobre esse mal, a gente compartilhava um pouco como esse mal é real dentro da comunidade de fé, do povo de Deus, da igreja. E muitos, só você ler, meus irmãos, os artigos, as pesquisas feitas, muitos encontram alívios na pornografia. E estatísticas demonstram que não somente os homens, mas também as mulheres buscam alívio de suas frustrações. Que as mulheres fazem aquela coisa das compras, né? Não, a mulher está assim, se ela sair para comprar, um alívio para ela. Mas a estatística mostra a quantidade de mulheres que têm buscado alívio para suas frustrações na impureza sexual é muito grande. Meus irmãos, devemos vigiar com relação a isso. Não devemos fazer como um Esaú, que sente a frustração em seu coração e na ira ele encontra então um alívio para a sua tensão. Devemos nos recorrer para Deus e para a comunidade de fé. Devemos nos recorrer para a igreja, para a comunidade, para a família do Senhor. Devemos ter amigos e irmãos em Cristo que possam nos ajudar nesse momento de frustrações. Que possamos chorar nos ombros desses irmãos e dizer: está difícil para mim, meu irmão. E chorar e acabar daquele momento ali com uma oração, colocando diante de Deus. Esse deve ser o caminho para lidar com as nossas frustrações e não com as coisas pecaminosas desse mundo. Devemos lutar também com isso, porque isso é real também na comunidade de fé. Isso é real também no povo de Deus. É isso que Moisés está querendo nos mostrar através desse texto. Então nós devemos lutar contra isso. Esaú está com o coração amargurado, ele grita por desespero, porque ele quer a bênção. E quando isso não acontece, quando a porta é fechada na cara dele, quando o pai dele diz a ele: não sobrou nada para você, meu filho. Ele está com o coração amargurado, ele diz: eu vou matar meu irmão, e assim eu terei alívio. Então, meus irmãos, nós devemos olhar para essa cena e correr disso, buscar o alívio para as nossas tensões, não em coisas pecaminosas, mas em Deus. E Deus nos auxilia através do seu povo e da sua igreja. Esse é um mistério que o apóstolo Paulo vai desenvolvendo, principalmente na carta aos Coríntios ali, de como Deus cria um povo para si, a família de Deus. E esse povo auxilia uns aos outros com seus dons e com seus talentos. E às vezes nós nos privamos de se envolver na vida de alguém, ou nos fechamos, não permitindo que ninguém entre nas nossas vidas. E assim, quando temos tensões em nossas vidas, não temos amigos, não temos irmãos em Cristo que possam nos auxiliar nisso. Mas o que a gente vê no Novo Testamento é que Deus nos deu a igreja exatamente para isso. Para que possamos compartilhar desses momentos de dores, de angústia do coração e poder na comunidade de fé encontrar a solução e o alívio para as nossas dores. Então, meus irmãos, o que devemos fazer é como diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhe-se, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele quem cuida de vocês. Nós somos convocados a lançar sobre o Senhor toda a nossa tensão,
para que assim possamos receber do Senhor o alívio daquilo que nós estamos passando. Caminhando no texto, então, verso 45, nós temos esse medo de Rebeca ao imaginar que Esaú de fato vai matar seu irmão. Então ela articula algo ali, ela planeja algo, mandar seu irmão, seu filho, lá para a casa do seu irmão, para a família do seu irmão, e quando a ira de Esaú passasse, então Jacó pudesse retornar para casa. Então, como eu disse, Rebeca ela é essa diretora desse filme, dessa cena desse filme. Ela lança o projeto, se afasta, quando a coisa não caminha bem como ela planejou, ela se aproxima de novo e coloca ali o plano B. Então, como eu disse, meu irmão, nem mesmo Rebeca consegue enxergar que ela está caminhando por um lugar errado e dizer assim, estamos errados, não deveríamos ter feito isso, enganamos o seu pai, que nada, ela está dura de coração também e ela segue ainda o plano ali para poder esquecer a coisa, para poder a coisa dar uma aliviada, mas não aproveita a oportunidade para se arrepender. Esse ponto também ele é importante dentro dessa aplicação que eu fiz para as famílias, porque o erro e o momento difícil na família vai vir, mas ali também é uma oportunidade de perdão. Ali também é uma oportunidade de se arrepender dos pecados e de crescer em graça no Senhor. Mas às vezes a gente perde essa oportunidade e deixa a coisa passar por cima e vamos dormir sem resolver o problema e passa 1, 2 dias e aquilo fica lá ferindo. Mas uma hora mesmo aquilo vai vir à tona de novo e vai ter problema no lar. Então nós devemos aproveitar a oportunidade para resolver e não fazer como Rebeca, ainda continuar manipulando a coisa. Verso 46 a gente vê, então, essa dureza do coração dela. O texto diz assim, então Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres. Olha o que ela faz. Rebeca, muito inteligente, para o mal, mas inteligente. Ela diz ao filho, a Jacó, seu irmão Esaú está com a ira muito grande no seu coração, decidiu te matar. Vamos fazer o seguinte, vou mandar você lá para casa dos meus parentes, você vai ficar lá um período de tempo. E quando a ira do seu irmão passar, você retorna para casa. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós persistimos no erro, assim como Rebeca. Mesmo quando as consequências ficam evidentes que a coisa não está dando certo, nós ainda persistimos em manter a coisa, em continuar com o erro. Mas o cristão regenerado reconhece seus erros e busca a transformação que vem do próprio Deus. Esse não é um exemplo que nós devemos seguir. O exemplo da comunidade de fé, do povo de Deus, é o exemplo da regeneração. É o exemplo daqueles que foram regenerados e vivem agora uma santificação. Esse cenário dessa família está nos mostrando o pecado é real, mas nós não devemos seguir semelhante a eles. Nós devemos viver uma vida de restauração, de perdão e de reconhecimento dos nossos pecados. E eu concluo então, meus irmãos, dizendo que essa narrativa ela revela a dureza do homem caído. Nós vimos que Isaac desobedece à vontade de Deus, que foi determinada que Jacó receberia a bênção, porque Deus disse lá atrás que seria através do mais novo que a bênção iria vir. Isaac, mesmo assim, decide abençoar Esaú. Rebeca engana o próprio marido e induz Jacó ao erro, coloca o Jacó ali. Ele não era menino, como eu disse, mas mesmo assim decide fazer aquilo ali, coloca ele ao erro. Jacó não confiou no tempo de Deus e na vontade de Deus, se coloca também dessa situação para que recebesse aquela bênção, mesmo de forma enganosa. Esaú despreza o direito da primogenitura e busca consolo, então, na vingança. Tudo isso aponta, meus irmãos, para a necessidade de uma redenção. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Se você vê um grito de Esaú aqui, porque não tem bênção, não consegue ganhar mais nada da parte dele, eu consigo ver o grito de Paulo aqui. Em Romanos capítulo 7, versículo 25. Porque Paulo vem em Romanos capítulo 7, meus irmãos, só dizendo que a coisa é difícil. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. E eu lendo esse texto entrando em desespero, o coração ficando acelerado. Eu, Senhor, não tem esperança para a gente não. E aí Paulo dá um grito, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí vem Romanos capítulo 8, quando ele vai mostrar a nova vida em Cristo Jesus. Então é isso que nós somos convocados, meus irmãos, a olhar para histórias como essa, e olhar para esses erros, e aprender com eles. Entender que o pecado é real também na minha família, na minha casa, e eu devo lidar com ele constantemente, porque eu já fui alcançado, regenerado, estou sendo santificado,
agora também na minha vida, na minha casa e na minha família. Então, somente em Cristo nós podemos viver em novidade de vida. Ele é a nossa maior bênção, é a garantia de que temos, de que os nossos erros serão reconhecidos, perdoados. E Deus continua trabalhando, trabalhando na nossa santificação, nas nossas vidas e na nossa família. Apesar de nós, apesar dos nossos erros, Deus continua trabalhando. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, porque quando olhamos para um texto semelhante a esse, eu queria que você então aproveitasse essa oportunidade, se de alguma forma esse texto falou com você, que você pudesse fechar sua cabeça, fechar os seus olhos e em poucos minutos refletir sobre o que nós ouvimos aqui.